Se tu é uma pessoa, vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. Uhum. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal. Né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele. Assim, Tá. né? Compacta. Mas assim... é possível, eu acho, que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Melhor. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que você estava numa bad, numa aposta, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Aham. Como é que foi essa história? Cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia e ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia e seca. E essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas coisas que eu percebi que ele tá falando, essas mentalidades, eu vou mudar e eu vou ver o que acontece. Você viu o curso dele online? Online, é de graça. Não o livro dele. Eu comprei o 12 Regras pra Vida também. Não esse. O livro a partir do qual ele construiu toda a teoria dele sobre o significado. Esse eu não li, é grandão, não lembro o nome dele.